Fala minha gente, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o que é o materialismo, tá? Tem muita confusão sobre isso, né? A gente fala, não, eu sou espiritualizado, sou desapegado, mas você também pode ser materialista. Então a gente precisa definir bem o que é materialismo. Não é uma pessoa que se acha espiritual e ela não é materialista. Ah não, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu não sou materialista. Talvez você seja materialista. Tá? Materialismo aqui está ligado a uma visão de mundo. Nós vamos entender isso hoje. Isso pode te ajudar a entender melhor a vida à sua volta, as pessoas, as situações, a lidar melhor uma série de situações da sua vida, beleza? Isso que eu quero te passar hoje, uma concepção de materialismo baseada na filosofia, na teologia, na Bíblia, que você entenda melhor o que é isso e possas conduzir a sua vida de uma maneira mais eficiente e mais espiritual para agradar a Deus, beleza? Então bora lá, curte, comente, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, sou professor de filosofia e teologia e aqui nós falamos de filosofia na perspectiva cristã, beleza? Se você quiser ser meu aluno sem pagar nenhum centavo, no primeiro link da bio você se inscreve para o seminário de filosofia cristã método Ethos. Tranquilo? Pode apontar a câmera do QR Code também e se inscrever. As aulas são exclusivas. Tranquilo? Se inscreve lá que você vai receber o link. Beleza? Então bora lá para o nosso assunto de hoje. O que é materialismo? Como eu já disse, tem pessoas que pensam que são desapegadas, né? São cristãs e por isso não são materialistas. Mas a verdade é que pode ser materialista sim. Beleza? O materialismo não é exatamente apenas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o sintoma do materialismo. O que é o materialismo? O materialismo é a negação da dimensão espiritual da existência. Isso é o materialismo. Tá? Ou seja, amar o dinheiro, se preocupar mais com bens materiais, né? E aí a pessoa vai e fala, não é que eu me preocupo com bens materiais, eu sou zeloso. Né? E aí a pessoa ela briga com a outra pessoa, com o familiar, por causa de bens materiais, e ela diz, não sou materialista, sou um zelo. Né? Aquela ideia, ela cria uma narrativa para justificar o problema ali dela, né? Talvez o fato dela ser mesquinha, materialista. Né? Ou seja, o materialismo é você não perceber que toda a existência tem uma dimensão espiritual. Por quê? Tomás de Aquino nos ensina um conceito interessante nisso, que é o conceito de participação. A nossa existência é por participação em Deus, a sua existência é por participação em Deus. E olha o que a Bíblia fala. Em Atos capítulo 17, versículo 28, diz assim, porque nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Poetas aqui é poetas e filósofos, tá? A Grécia tinha esse pensamento, né? O logos grego, o nous, né? O hyperon, né? Que seriam substâncias substâncias não materiais, né? Que fundamentariam a existência. Tá? Então, os pensadores já falavam sobre isso. Platão falava do uno, né? Então, o sustentar da existência seria algo não material, ou seja, espiritual. Beleza? O problema é que na modernidade o espírito passou a ser conceituado como pensamento, ou seja, o intelecto é o espírito humano. Hegel, por exemplo, ele trabalha que a única metafísica que existe é a razão, é o pensamento. Olha só, é a lógica, né? Para Hegel, a lógica é o que existe de metafísico. Metafísico é aquilo que está além do que é físico, além do que é natural. Né? Então, para ele, a dimensão espiritual da existência se restringe à lógica, ao pensamento, ao raciocínio. Ora, óbvio que não é isso. Né? Então, o materialismo é exatamente cortar esse fundamento espiritual da existência. E é o que a modernidade fez. Quando Nietzsche fala Deus está morto, ele está falando exatamente disso. Deus, enquanto sentido da vida, enquanto fundamento da existência, não faz mais sentido. Porque a modernidade, a nossa época, a ciência moderna, a técnica moderna, excluiu Deus do universo criado por ele. E aí a pergunta, né, no aforismo 125 do Nietzsche, da Gaia Ciência, que ele faz, e aí? O que a gente vai fazer? Nós cortamos, né? O que a gente vai colocar no lugar? Segundo Nietzsche, vai colocar a ciência, o raciocínio. Nietzsche está nessa linha também. Mas ele reconhece que
exatamente essa postura humana, abandonou Deus. Se tornou o quê? Materialista. Ou seja, de novo, o amor ao dinheiro, o amor aos bens, é mero sintoma do materialismo, que é o abandono da questão espiritual. Vou contar um caso para vocês verídico, aconteceu essa semana. No último domingo a gente estava numa aula de escola bíblica e o assunto era jejum, né, a disciplina cristã do jejum. E aí a definição dada, né, no meio cristão, é que o jejum é uma disciplina para buscar bênçãos e respostas espirituais da parte de Deus. E aí um irmão levantou a mão e falou assim, olha, a minha acho que era a irmã dele, ficou doente e nós fizemos um propósito de jejum e oração. Não era, comentário dele, não era uma questão espiritual. E aí, Deus aceita? Aí eu pedi a palavra, nesse dia eu não estava lecionando, né, não estava ministrando a aula. Pedi a palavra e falei assim, olha, a questão é a percepção do que é material e do que é espiritual. Não existe essa divisão plena. O espiritual é o que sustenta a existência. Ou seja, se eu não tenho a percepção de que meu trabalho deve glorificar a Deus, que a minha vida deve glorificar a Deus, eu estou sendo materialista. Se eu olho para o meu trabalho e vejo ali uma atividade apenas, exclusivamente, para suprir as minhas necessidades, eu estou sendo materialista. Ou para ganhar dinheiro e acumular bens, eu estou sendo materialista. Mas ao contrário, se eu vejo o meu trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus, entregando um bom trabalho, servindo ao meu próximo, como a Bíblia diz, eu não estou sendo materialista, eu estou reconhecendo uma dimensão, um objetivo espiritual naquilo. Né? Paulo diz assim, se não me engano, na carta aos Romanos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não, vou até ver se é Romanos mesmo. Só um segundo que eu já falo para vocês. Aqui, ó. Quer comais, quer bebais. Já falo para vocês agora. Não, 1 Coríntios 10, 31. Né? Confundi aqui a carta paulina. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa, como eu li para vocês em Atos 17, 28, toda a nossa vida está em Deus. Né? Nós existimos por participação na existência de Deus, né? Diz Tomás de Aquino. Tá? Ou seja, a existência, a razão da existência, o objetivo da existência é espiritual. Portanto, pedir a Deus que cure uma pessoa é extremamente espiritual isso. É a vida da pessoa que está ali. Né? Agora, se eu entendo como Schopenhauer, né, que a vida humana vai do nada para lugar nenhum, né, é um lampejo entre duas escuridões, eu não sei nada que tem antes, nada que tem depois, aí eu sou materialista. Né? E é por isso que às vezes eu falo que a pessoa desapegada, né, que se diz espiritual, ela pode ser materialista. O ideólogo, ele é materialista, porque ele fecha a existência naquela ideia dele, e aquela ideia dele aponta exclusivamente para a existência aqui. Né? As ideologias de esquerda, o progressismo, né? O marxismo, né? Que trata... O marxismo, inclusive, tem a expressão materialismo histórico, né? O conceito marxista. Né? A história se dá num veio materialista, né? Não existe valores, não existe ali percepções de coisas mais elevadas, coisas mais belas. Né? Então, se eu entendo que a existência ela é dada, sustentada, e o objetivo da existência é glorificar o seu Criador, aí sim, eu entendo que não é um materialismo. Existe uma dimensão espiritual da existência. Né? Perceba que não é o dualismo platônico, tampouco é a ideia de um Deus não pessoal do Aristóteles, não é isso. Tá? Não é isso. Não existe um dualismo. Significa dizer que toda a existência tem uma dimensão espiritual. Nela mesma. Tá? Nela mesma. Não está dissociado. A questão é se eu vou reconhecer e validar, viver essa dimensão espiritual, ou eu vou anular, vou esquecer, vou ver como se ela não existisse. E quando eu faço isso, eu perco o sentido, eu perco o objetivo, eu perco uma dimensão fundamental da existência. Aliás, eu perco a própria justificativa da existência. A razão de existir não está na matéria, mas está no espírito. Não é à toa que Deus cria Adão e sopra a vida em Adão. Existe uma ação espiritual, uma ação não material de Deus. Né? Olha só. Ou seja, a existência ela é espiritual. Tudo que existe é espiritual.
E por fim, eu quero dizer o seguinte, não se trata de espiritualizar tudo, mas de compreender que a nossa vida tem uma dimensão espiritual. A matéria, ela tem a sua razão de existir espiritual. E aí eu posso viver a minha vida reconhecendo isso e direcionando, quer eu coma, quer eu beba, quer eu trabalhe, quer eu faça qualquer coisa. Eu entenda que ali há o meu espírito trabalhando ali e eu devo santificar aquela atividade, ou eu não reconheço. Eu posso enxergar o meu trabalho como mera ação mecânica. Eu posso enxergar a minha família como um contrato, e muitos fazem isso, né? Eu que sou advogado, tantos outros aí, né? Como que as pessoas hoje enxergam como um contrato, como um acordo. Casa, separa, briga pelas crianças. Você fala assim, gente, onde que está o amor pelos filhos aí? Ele está brigando por causa de pensão, e uma briga ferrenha por causa de pensão, né? Arruma chantagem emocional por causa de pensão. Absurdo o negócio. Mas onde está o amor pelos filhos? Onde está o carinho? A pessoa passa a ver de maneira materialista. A família se torna algo meramente material. Tá? Então isso são sintomas desse dispensar Deus. E pessoas que falam em Deus, pessoas que frequentam igrejas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Reconhecer a existência fundada em Deus, uma existência espiritual, e ir à igreja tem nada a ver uma coisa com a outra, perceba, né? Ou seja, o materialismo é uma visão de mundo, uma forma de ver a realidade, uma forma de lidar com o mundo. Beleza? Isso é o materialismo. Tá? E o material vai ser o que eu coloquei na thumbnail, né? O prato principal é a fome, é o desejo, é o anseio, é a ganância, né? Por alguma coisa. Beleza? Eu espero que tenha aclarado aí a sua mente. Quero mais uma vez te convidar a ser meu aluno gratuitamente no seminário de Filosofia Cristã Método Ethos, tá? Aulas exclusivas, então se inscreve aí, você não vai achar essas aulas abertas aqui no YouTube, para você receber no seu WhatsApp, no seu e-mail, o link exclusivo dessas aulas. Tranquilo? Bora lá viver a vida que vale a pena, reconhecendo que vivemos em Deus, para Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Curte, comente, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo. Um grande abraço, até a próxima.